solos, logo em seguida nós temos mais um solo para o louvor do Senhor. O Senhor é contigo, irmã. A paz do Senhor, irmãos. Está difícil hoje de não ficar comovido, emocionado, abalado. Mas antes de iniciar a leitura propriamente da pregação, eu queria só fazer uma leitura pequena, que está em Josué. No primeiro capítulo de Josué, Deus fala assim para ele: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Amém? Hoje é dia da Bíblia. O segundo domingo do mês de dezembro. Isso instituído por lei federal, não é qualquer coisa, né? Nós temos o privilégio de que na nossa nação a Bíblia tem um dia especial para ela, e é o segundo domingo do mês de dezembro, portanto é hoje. Então, assim como Deus falou para Josué, que nós possamos nos lembrar sempre de que ela é a luz para os nossos pés, ela é a direção que devemos tomar, ela é a fonte onde bebemos, ela é, enfim, tudo que nós precisamos para uma vida de acordo com aquilo que Deus espera de nós. Então, que nós possamos nos lembrar sempre desse instrumento, que muitas vezes, agora inclusive, né, eu estava usando ele no celular, que na maioria das vezes agora não é mais nem no papel, né? Está no nosso celular, tão fácil da gente fazer a leitura diária, a devocional diária, onde nós estivermos, indo trabalhar, no ônibus, no trem, no metrô. Faça todos os dias uma leitura da Bíblia. Escolha um capítulo, vá descobrindo o que Deus tem para falar para você através desse livro maravilhoso, amém? O texto do nosso estudo hoje está em Romanos. Se você for abrir a palavra do Senhor, está em Romanos, no capítulo 7, são versículos salteados, irmãos, não vão ser sequenciais, porque o capítulo todo ele é grande, extenso, mas ele fala de uma única coisa, então é fácil a gente resumir em 2 ou 3 capítulos. Nós vamos ler 2 versículos do 7, vamos ler os 2 primeiros do 8. Vamos ler o capítulo 7, o versículo 18 e 19. Paulo, falando aos romanos, disse o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. 8:1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vai parar? A leitura, portanto, são 4 versículos, 2 no capítulo 7, 18 e 19, e 2 no capítulo 8, 1 e 2. O grupo de louvor vai vir novamente. Ah, é um solo. Irmã,
Deus a abençoe, viu? Porque, olha, inveja é pecado, né, gente? Mas inveja santa não é não, né? Meu Deus do céu, que inveja. Aleluia. Glória a Deus. É muito bom estar participando com vocês. Agora eu acho que eu te conheço. Glória a Deus. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Eu conheci vocês, o pastor estava falando, né? Que sou eu. Eu que andei com a juventude dessa igreja. Não faz muito tempo, não, que eu só tenho 15 anos. Mas sou eu que andei com essa... Gilberto, presbítero Gilberto lá, ó. Nós andávamos juntos, a nossa turminha, da época dele, ó. Ele está de cabelo preto, né? Mas ele pinta de branco, só para ficar um pouquinho mais... Mas nós andávamos junto. Era a igreja batista aqui, junto com a igreja presbiteriana. Nós fazíamos intercâmbios, a gente vinha para cá, viajávamos junto, era uma felicidade só, né? Fazia acampa dentro, né? Era muito bom, muito bom. E era muito bom essa interação entre as igrejas. Gostaria muito que isso continuasse, sabe? Porque hoje, nós estamos pregando a Jesus Cristo. Nós não estamos pregando doutrina, mas sim adorando e falando de Jesus. É essa a nossa missão. E a minha missão na minha vida inteira é pregar e adorar ao meu Deus, levando a mensagem cantada nas igrejas. Mensagem que cura, mensagem que salva, mensagem que liberta, através da palavra cantada. Porque lá no céu celestial tem coral de anjos. E se você sente o poder aqui da adoração, imagine quando chegar lá no céu, como vai ser? Muito mais do que isso, porque somos arcanjos do Senhor. Somos adoradores do Senhor. E para esse Deus eu quero entregar só Ele, todo o meu louvor, toda a voz que Ele me entregou, todo o esforço, o trabalho que foi feito no decorrer de todo esse tempo da minha vida, para poder estar entregando a Ele o louvor que impacta as pessoas, que impacta o coração de cada um, para trazer aos pés do Senhor Jesus. Porque Ele é fiel e Ele cuida de nós. Por mais que nós somos pecadores, nós pecamos toda hora, todos os dias, mas nós temos uma certeza, que a misericórdia do Senhor está conosco. E Ele é fiel em todos os momentos, porque Ele cuida quando nós estamos em problemas tão sérios, sabe? E achamos que Deus, Ele virou as costas para mim, Ele não está me vendo, não está vendo que eu estou com esse problema. Mas o Senhor, Ele vem ali, ó, e sustenta. Ele vem ali e cuida. Então, se você está aqui aflito hoje, eu já tenho certeza que essa aflição já foi embora. Porque só entrar na casa do Senhor, a paz que reina neste lugar, não existe em lugar nenhum. Só no dia que nós chegarmos lá no céu. Então, vamos deliciar de tudo aquilo que Deus está nos entregando hoje. Porque Ele cuida de você. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder.
nome do Senhor seja engrandecido. Aleluias. Amém, querida. Muito obrigada. Estou falando, gente. Culto abençoado. Culto muito abençoado. E aí, então, nós temos esse capítulo de Paulo falando aos romanos, que nem ele mesmo dá conta de dominar aquilo que é da nossa natureza. Quem está falando aqui, para mim, depois de Jesus Cristo, é um dos maiores nomes do nosso cristianismo. O apóstolo Paulo, ele não andou com Jesus, mas ele aprendeu o que era andar como Jesus. Ele não esteve ao lado de Jesus para ver como Jesus amava, mas ele amou assim como Jesus amou. E, mesmo assim, com todas as virtudes que nós enxergamos nos textos que nós lemos do apóstolo, nós o vemos dizendo nesse texto, depois seria muito bom se você lesse esse capítulo todo, porque ele diz assim: que miserável homem eu sou, que não domino o mal que está em mim. Ele diz que ele quer fazer o bem, mas ele não consegue. Eu não sei nem de que bem ele estava falando, viu? Porque eu não consigo ir tão longe assim, porque tanto bem. Esse homem diz que daria a sua própria carne, se necessário fosse, para que as pessoas fossem salvas. Então, eu não consigo nem imaginar de qual bem ele estava falando que ele não conseguia fazer. Mas eu trago para a minha vida, e queria que você trouxesse para a sua vida também, a dificuldade que nós temos, mesmo aqueles que já aceitaram a Jesus como seu Senhor e Salvador, único Senhor e Salvador, aqueles que compreendem o resumo dos mandamentos da lei, porque Paulo fala várias vezes aqui nesse texto sobre a lei mosaica, portanto, eram os 3 aspectos da lei, né? A lei cerimonial, a lei civil e a lei moral, mas, principalmente, nós olhamos para a lei que estava nos mandamentos e que foi resumida pelo próprio Senhor Jesus em 2 grandes mandamentos. Nós que já compreendemos isso, que amar ao Senhor Deus tem que ser sobre todas as coisas, tem que ser acima de qualquer coisa. Nós que já compreendemos que amar ao nosso próximo é o 2º maior mandamento, porque sem isso não compreendemos nem o primeiro. Mesmo nós que já passamos a curva da conversão, nós temos muita dificuldade em não pecar. O pecado nos escraviza, não mais o pecado que foi, do qual nós fomos salvos na cruz por Cristo. Paulo está falando dos pecados da carne, dos pecados de todo dia, dos pecados que nós cometemos muitas vezes involuntariamente, porque se salvos somos, se convertidos somos, se regenerados somos, se justificados somos, não deveríamos mais pecar, mas o pecado faz parte do homem exterior, do homem carnal, como o próprio apóstolo diz aqui, e nós não conseguimos nos livrar dele, porque o pecado nos escraviza. Dificilmente nós vamos passar o dia sem cometer um pecado. O pecado está no falar mal, o pecado está na fofoca, o pecado está na idolatria, seja ela do que for.
A idolatria não é somente a santos, que isso fique bem claro. Nós idolatramos celular, idolatramos televisão, idolatramos séries, idolatramos jogos, idolatramos passeios, idolatramos a vida social, idolatramos, muitas vezes, muito mais do que deveríamos. Estamos dispostos a deixar a Deus, as coisas de Deus, pelas coisas que idolatramos. A idolatria é um grande pecado, a mentira é um grande pecado. Estamos cobertos pelo pecado. Estamos escravizados pelo pecado. Essa escravidão ela é algo tão grande, essa cadeia é algo tão grande. Eu não sei se alguém aqui já assistiu, creio que sim, o filme Deus Não Está Morto, no primeiro. Há uma senhora que foi colocada num asilo pelo filho, o filho é um ateu, é um qualquer, idolatra tudo que tiver ligado à riqueza, ao orgulho, ao ego. E ele vai visitar a mãe dele lá no asilo e, no momento de lucidez daquela mulher, ela diz para ele o seguinte: o pecado é uma cadeia e o diabo, ele não precisa fazer muita coisa para a gente ficar ali, porque é um lugar confortável. Muitas vezes o pecado é um lugar confortável, com portas abertas para você sair a hora que você quiser, mas você não sai, porque é confortável, alegra o coração, aquece o coração, agrada aos olhos, agrada a carne. Os pecados ligados à imoralidade, então, que eu não vou nem descrever aqui, porque não é necessário, são muito mais difíceis da gente tirar os grilhões invisíveis que estão em nós. Então, Paulo diz assim: eu quero muito fazer o bem, eu quero muito me livrar das coisas ruins que eu tenho em mim, dos desejos que eu tenho, mas o mal que habita em mim, o pecado ao qual eu sou escravizado, não me permite. Tem quem não está acostumado com as minhas pregações, eu cito muito algumas coisas assim que eu vou pegando ao longo da minha vida, que já é extensa um pouco. Há muitos anos atrás eu ouvi um provérbio indígena que diz o seguinte, que dentro de todos nós moram 2 lobos. Um é mau, muito mau, e o outro é bom, muito bom. E os 2 lutam o tempo inteiro para dominar o nosso ser. E qual que você acha que vai ganhar? Aquele que a gente mais alimentar. Aquele a quem mais eu der poder. Aquele a quem mais eu tornar forte. Esse vai dominar a minha vida. Então, se eu alimento o mal em mim, eu vou sucumbir ao mal. Não tem como. O apóstolo Paulo sofre muito. Existem alguns eruditos, alguns estudiosos do texto bíblico original, que dizem que esse texto não poderia ter sido escrito por Paulo pelas coisas que ele mesmo estivesse vivendo. Porque creem que Paulo regenerado e que o cristão regenerado não tem essa dubiedade, não tem essa dificuldade de viver entre o bem e o mal, que ele vai viver o bem. Eu não creio que seja isso, até porque o apóstolo, durante todo esse texto, ele vai falando que ele sofre, né? Que ele já viu todas as coisas que ele podia ver nessa questão na vida dele, e ele sofre com isso, mas ele não consegue dominar. Eu creio um pouco que esse não poder dominar, muitas vezes, faz com que as pessoas se acomodem um pouco, sabe? Porque, já que eu não posso dominar mesmo, então eu vou largar. Aí é que eu vou, sair mesmo,
para escanteio e vou esquecer. Porque nós cremos, né, todos nós cremos, que a partir do momento que fomos salvos por Cristo Jesus, nós não perdemos essa salvação. Mas o que o pecado faz na nossa vida não é tirar de nós a salvação. Ele nos afasta de Deus. Essa é a função do pecado. Gente, é muito mais fácil tirar o diabo de uma pessoa, né? Se você crê nessas possibilidades todas de você exorcizar, é muito mais fácil tirar o diabo de uma pessoa do que você tirar o pecado. O diabo, você vai lá, ora, e expulsa. Você não tem como expulsar o pecado da vida de alguém. Nós cremos, né, que nós cremos e falamos o tempo todo sobre isso, que nós não admitimos que exista pecadinho e pecadão. É tudo pecado. Se eu vou falar mal da minha vizinha, é igualzinho se eu for lá e encher minha cara de álcool, e vai ser também igualzinho se eu for lá e matar alguém. A diferença são as consequências, né? Se eu falar mal da minha vizinha, ela não ficar sabendo, vai ficar entre eu e quem ouviu. Se eu matar, vai ficar entre eu e a justiça. E quando nós falamos de justiça, nós temos no Salmo 94, nós temos algo que diz assim, né, que nós temos um juiz justo. Deus é um juiz justo. E o que nós lemos nesse mesmo salmo é que ele não tolera os orgulhosos. Ele vai castigar os orgulhosos. E quem são os orgulhosos? É aquele que senta em cima do seu pecado e diz, assim, para mim está bom. Esse é o orgulhoso. É aquele que acha que a sua vida está legal desse jeito que está. Eu vou domingo na igreja e ouço a pregação do pastor ou do mensageiro da noite e faço uma oração lá, e no dia de Santa Ceia faço de conta que eu sou reto, tomo o corpo, como o corpo e tomo o sangue de Cristo, achando que está tudo bem. Mesmo Paulo dizendo para a gente se examinar primeiro, mas a gente, se for se examinar, ninguém vai. Porque nós passamos a semana, muitas vezes, com a mágoa entalada no nosso coração, então não perdoamos. Passamos muitas vezes a semana pedindo, às vezes, até a Deus, que nos livre de determinada pessoa com a qual a gente tem que se encontrar todos os dias e a qual não nos faz bem, em vez de orar pedindo a Deus que mude esse cenário, né? Que eu possa conseguir viver com aquela pessoa e quem sabe até trazê-la para perto de Jesus. Mas às vezes a gente ora pedindo, Senhor, me livra dessa pessoa, tira essa pessoa da minha vida. Quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes nós damos um esbarrão na rua em alguém e o palavrão vem aqui e nós não olhamos para trás e não dizemos assim, me perdoe, mesmo não sendo nossa responsabilidade ou nossa culpa. Quantas vezes nós nos iramos com os filhos, com os parentes, com os vizinhos, quantas vezes nós pecamos no dia. Há alguns pecados que nós cometemos que ficaram no passado. Jesus Cristo mesmo apaga na areia o pecado daquela mulher que ele estava salvando ali naquela hora. Então, daquele momento para trás, está apagado. Daquele momento para frente vai ser de responsabilidade dela. Assim é a nossa vida. Aqueles que não nasceram na igreja, aqueles que tiveram um momento mais profundo na conversão, um momento em que perceberam a mudança na sua vida, esses
que perceberam que o passado faz parte daquele homem velho que morreu, podem ter certeza que aqueles pecados que ficaram lá atrás, por mais terríveis que sejam, ficaram para trás. O nosso cuidado é da cruz para frente. Quando você aceitou a cruz na sua vida, quando você entendeu que Jesus é o teu o teu caminho, mas eu queria dizer que ele é a sua inspiração. Quando você compreender que Jesus é a sua inspiração e olhar toda a vida dele, se você pegar um dos 4 evangelhos, Marcos, Mateus, trazem detalhadamente a vida de Jesus. Se você ler e perceber como é que ele trata o outro, será que é assim que nós tratamos os nossos próximos, né? O nosso próximo? Será que é assim que a gente trata o nosso irmão? Será que é assim que quando a gente, dentro da igreja, é mais fácil tratar assim os nossos irmãos? Eu quero saber lá fora. É assim que nós tratamos as pessoas que estão lá na rua? As pessoas pelas quais nós passamos? Como é que a gente trata os necessitados pelos quais a gente passa na beira da estrada? É como o samaritano? Ou é como os outros 2 que os largaram? Como é que nós enxergamos as riquezas que estão nas nossas mãos e deixamos de enxergar as riquezas que estão nos céus? Como é que nós não enxergamos a maneira como Cristo viveu sem quase nada, não tinha um travesseiro para deitar, não tinha uma casa para dormir, não tinha um prato que fosse seu, não tinha um talher que fosse seu, apesar de que eles não usavam talher naquela época, mas não tinha nada que fosse seu, dele, que ele pudesse dizer, isso é meu. Então, agora, é a vida que nós temos já, agora, é essa que vivemos agora. Nenhuma condenação há, nenhuma. Para quem está em Cristo Jesus. Se você não está em Cristo Jesus, você vai ser condenado. Porque é o inverso, né? Se nenhuma condenação tem para aquele que está em Cristo, quem não está em Cristo, toda condenação tem para ele. Examinar-se a si mesmo. Isso é o que o homem tem que fazer todos os dias. O homem que eu digo é a humanidade. O homem, a mulher, ensinar a criança a se examinar. O que você fez na escola? Como foi a sua vida com seus amiguinhos, o seu cotidiano, o seu vai e vem, você correu, você bateu, você xingou. A criança vai se acostumando a se examinar. Porque nossa vida hoje é uma correria tão grande, é tão pouco tempo que nós temos para tudo na nossa vida, que nós vamos deixando as coisas acontecerem. Nós vamos permitindo que as coisas vão tomando tamanho, muitas vezes, que não tem mais retorno. Você não perde a salvação, mas você se afasta de Deus. E tem uma coisa mais grave que eu acho, quando a gente fala não perde a salvação. Não perde aquele que verdadeiramente foi salvo. Porque muitos que estão no pecado, mesmo estando na igreja, mesmo tendo proclamado a sua fé, muitos desses verdadeiramente não são salvos. Porque não aceitaram verdadeiramente a Jesus no seu coração. É um processo que nos leva, inclusive, à santificação, que é o último dos nossos processos. Mas se nós buscarmos todos os dias a santificação, todos os dias a preocupação de não errar, e se errar, peça perdão a Deus. Arrependa-se do profundo do seu ser. Arrependa-se. Eu pedi para o João, para que ele cantasse para nós uma música muito antiga, né, João? Eita, música antiga.
mas é uma música que me fez chorar muito na vida, no começo, inclusive, da minha conversão. E eu acredito muito na letra dessa música, tá? Eu pedi para o Rafael deixar, não sei se ainda está aqui, tá. Eu pedi para o Rafael deixar esse texto, que é o 8:1, Romanos 8:1. Pedi para que ele deixasse aqui, para que todas as vezes que você levantasse os seus olhos e lesse aqui, você se lembrasse que nenhuma condenação há em você, e nem em você, e nem em você, e nem em mim. Então, eu vou pedir para o João que venha cantar conosco. Comigo, não. Eu não. Não vou fazer isso com vocês, não. Mas o João vai chamar alguém? A Sandra. A Sandra disse que vai cantar. A Sandra vai me matar agora, gente. Então, eu queria deixar essa palavra com você. Para que, primeiro, não se assuste. Né? Não é porque somos pecadores que Deus e Cristo não vão mais nos querer. Não. Ele não veio para curar sãos. Ele veio para curar doentes. Ele não veio para salvar aqueles que já estavam livres. Ele veio para livrar-nos do pecado e do mal. Amém? Então, que nós possamos, nessa semana, refletir a respeito disso, orar por nós mesmos. A gente está sempre pedindo para orar. Vamos orar por nós mesmos, para que nós possamos alcançar o nível do apóstolo a ponto de nos atormentarmos com o erro em nós. Amém? Nós, em última hora aí, nós pegamos essa música, nunca cantei, mas acho que a Sandra já cantou essa música. E nós vamos ficar um pouco escravo ali do playback, né, que tem a letra. Vou pedir para o Rafael nos ajudar. E aí, quando chegar o texto aqui, você canta com a gente também, tá bem? Nenhum